Olá pessoal, sejam todos aí mais uma vez bem-vindos à nossa disciplina de Química do Solo. Hoje nós iremos estudar a formação de cargas elétricas no solo e nós vamos verificar também como essas cargas se formam no solo, tanto na parte que a gente chama de permanente como na parte variável do solo, bem como nós vamos ver também que essas cargas eles refletem justamente na CTC, que é a capacidade de troca catiônica e aniônica, que nós veremos também. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós começaremos com a fase sólida do solo. Como nós vimos aí na aula introdutória, nós vimos que o solo em si é formado por fases, com uma fase gasosa, uma fase líquida e uma fase sólida. A fase sólida é justamente a que contém o material sólido, as argilas, os argilosilicatos. Esses argilosilicatos são formados por argilas, que existe uma série de tipos, os óxidos de ferro e matéria orgânica. Já a parte líquida do solo, ela é composta pela solução do solo, que nós chamamos, que é água e íons dissolvidos, íons em solução. E essa atração, essa interação entre colóides, que é a parte sólida, com a solução do solo, é o que reflete na fertilidade do solo. E é isso que nós vamos ver a partir de então. Essas cargas elétricas do solo, elas estão contidas na fase sólida do solo. E essa parte sólida ela é formada por em partes inativas, que são partículas com tamanho maior do que 2 milésimos de milímetro. E isso é composto, no caso, por cascalho, areia, silt. E a parte ativa, que é a que contém justamente essas cargas elétricas nas quais nós vamos estudar agora, que são partículas constituídas com um tamanho menor do que 2 milímetros. E, por fim, as argilas, que é formada por matéria orgânica, que nós chamamos de humus. Então, essa fração ativa ou coloidal é que a gente vai começar a estudar agora, que contém as cargas elétricas. Elas são constituídas por uma fração orgânica e uma fração argilosa, ou seja, uma fração de argila. E essa porção, essa fração, ela que determina as propriedades básicas da fertilidade do solo, fonte de nutrientes, no caso para as plantas, reatividade, reação do solo com a solução do solo e ocasiona a troca iônica do solo. Então, essa fração coloidal do solo, ela é classificada pela fração argila, formada por argilas silicatas ou argilas silicatadas, constituídas por alguns grupos, que é a caulinita, a vermiculita e a montmorilonita. A fração argilosa também é constituída por óxidos, principalmente óxido de ferro e alumínio. Esses óxidos, por exemplo, é que dão coloração aos solos, por exemplo. Um solo avermelhado, geralmente ele é bem rico em óxido de ferro. Então, os minerais contidos, a goetita, a hematita e a gibsita. A fração argila é aquela em que tem um tamanho de partículas menor do que 2 milésimos de milímetro, ou seja, 0,002 milímetros. E a fração orgânica, que é constituída por humus, ou seja, toda a constituição orgânica resultado da decomposição de matéria orgânica no solo, que nos solos tropicais, no nosso solo brasileiro, essas cargas que nós vamos estudar, ela é muito mais pronunciada em função da fração orgânica do que propriamente da fração argilosa. Ok? Então vamos começar. Para a gente entender essas cargas elétricas, é necessário a gente entender as estruturas desses materiais silicatados, dessas argilas que nós chamamos. E essas argilas, eles são retículos, que formam retículos cristalinos, octaédricos e tetraédricos. Então, essas unidades básicas que nós vemos aqui, elas são constituídas por tetraédros de silício e oxigênio. Aqui eu tenho a representação de um tetraedro. E a gente já sabe das geometria molecular que um tetraedro ela apresenta 4 ligantes conectados ao metal central através de ligações covalentes. Essas ligações covalentes são fortes. Então aqui eu tenho o silício no centro do tetraedro e conectado através de ligações covalentes coordenadas, através de ligações covalentes fortes, nós temos aí os oxigênios ligados. E isso forma um tetraedro, Então, ou seja, são os silicatos que nós chamamos, Isso é o íon silicato, que é o SiO4,
como unidade básica. E essas unidades elas se ligam através de ligações covalentes e iônicas e formam cadeias que nós podemos até chamar de unidades poliméricas, porque formam cadeias. O silício está no mesmo grupo do carbono, então o carbono em si ele é um exímio em fazer ligações em cadeias, cadeias carbônicas que vocês conhecem muito bem. O silício também tem essa propriedade, os silicatos, de formar cadeias carbônicas, de se ligarem, formarem grandes cadeias, diferentemente do carbono, que não é uma rede cristalina. O silício, juntamente com o alumínio e o magnésio, ele formam cadeias silicatadas em arranjos cristalinos, em arranjos bem organizados. E isso forma a estrutura das argilas, da caulinita, da vermiculita, da montmorillonita, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então essas unidades básicas, para formar os argilosilicatos ou os argilosos, silicatados, eles têm como unidade básica duas unidades básicas. A tetraédrica, na qual contém um silício no centro de um tetraedro, ligando-se a ele 4 oxigênios, formando uma estrutura cristalina. Nós vemos aqui a rede cristalina e todos os tetraedros conectados através dos oxigênios aí. A gente chama isso de lâmina, uma lâmina cristalina da argila. Então a representação que nós podemos simplificar para não escrever a estrutura é um trapézio, como nós vemos aqui. Então a representação nessas cadeias, nesse retículo cristalino, representada por um trapézio. A outra unidade básica que compõe todos os materiais argilosos, os minerais argilosos, melhor dizendo, é um octaedro. Então um octaedro ele contém o alumínio e hidróxidos, que constitui a unidade básica, ou seja, no centro desse octaedro eu tenho o alumínio, em torno desse metal, fazendo ligações covalentes, coordenadas, eu tenho aí, no caso, os oxigênios ou hidróxidos, ou hidroxilas, constituindo aí um octaedro. Então, esses octaedros eles se ligam entre si, formando cadeias, formando estruturas que nós chamamos de lâminas de octaedros, de alumínio ou magnésio, alumínio e magnésio constituído. Então, quando eles se ligam aqui, eles formam essas estruturas cristalinas, ok? Onde eu tenho o alumínio ou magnésio no centro do octaedro e ligando-se através de ligações covalentes, forma grandes cadeias ou redes cristalinas. E nós podemos representar isso no cristal, para não escrever a estrutura completa, de um retângulo. Os minerais argilosos ou silicatados, eles formam esses empilhamentos de cadeias, dessas lâminas octaédricas e tetraédricas e constitui o material. A caulinita é uma espécie de argila que nós chamamos que a composição é de 1 para 1. Significa que vai ser um empilhamento, ou nós chamamos um sanduíche, como se fosse, de uma lâmina tetraédrica com a lâmina octaédrica através de ligações iônicas. Essas ligações iônicas elas ocorrem entre o silício e o oxigênio das duas estruturas. E essa ligação é bastante forte. Essa ligação é que mantém a estrutura cristalina da caulinita. Esse 1 para 1 é justamente o que eu acabei de falar, a ligação entre a lâmina octaédrica, aliás, a lâmina octaédrica aqui embaixo, onde tem o silício no centro e os oxigênios, e a lâmina tetraédrica, através de ligações iônicas. É a interação, na verdade, entre silício e o oxigênio da estrutura octaédrica, ok? Então, essas ligações entre o tetraedro e o octaedro é o que confere essa estabilidade da estrutura cristalina. É uma rede cristalina. A caulinita em si apresenta grande atividade que nós chamamos, ou seja, a formação de cargas elétricas, porque essa interação, essa substituição que vai acontecer no tetraedro, onde causa um déficit de cargas, ela é menos acentuada na caulinita. Então, a ligação entre o oxigênio e o tetraedro do alumínio, entre o oxigênio do tetraedro e o alumínio do octaedro, é o que confere essas ligações aí bem fortes entre elas. Nessas duas estruturas, ligando uma estrutura à outra, eu tenho as chamadas ligações ou pontes de hidrogênio, que confere a ligação entre uma lâmina e outra.
entre uma porção desse cristal e outra, né? Então há ligações aí de hidrogênio entre as lâminas, tornando essas estruturas elas não expansíveis. O que seria um material, um mineral argiloso não expansível? É aquele em que, quando no meio aquoso, ele não aumenta de volume, justamente devido à impossibilidade da água entrar nessas lâminas aqui, nesse espaço entre uma lâmina e outra. Por que isso não acontece no caso da caulinita? Porque não há espaços vazios. Esses espaços eles são preenchidos através de ligações, né? São ligações muito fortes, através de ligações de hidrogênio, que é justamente entre o hidrogênio da hidroxila com o oxigênio da lâmina. Então isso impossibilita a entrada da água, como também ânions aí nessa interface entre uma lâmina e outra. Por isso a caulinita ela é um material argiloso de baixa atividade, que a gente chama. Ela não tem expansibilidade, não há uma grande expansibilidade, ela não consegue reter muitos íons nesse coloide. Então é uma argila de pouca. Outro grupo interessante dos minerais argilosos é a monte-morilonita na proporção de 2:1. Esse grupo ela pertence ao grupo das esmectitas. E esses grupos das esmectitas, eles todos estão na proporção de 2:1, ou seja, duas lâminas tetraédricas para uma lâmina octaédrica. E a gente consegue ver muito bem aqui. Eu tenho a primeira lâmina tetraédrica, no meio, como um sanduíche, aí, a lâmina octaédrica, por fim a tetraédrica também. Diferentemente das caulinita, onde o espaçamento interlamelar, tem espaço interlamelar, melhor dizendo, esse espaço ele ocorre através de ligações de hidrogênio que impede a entrada, por exemplo, da água, solvantando alguns íons que está em solução do solo. Então, esse grupo de minerais argilosos, como a monte-morilonita, que tem proporção de 2:1, elas são expansíveis, justamente devido existir esses espaços aqui interlamelar entre uma lâmina e outra do cristal. Então, nesses tipos de argilas ocorre em alguns pontos a substituição. A substituição do alumínio por magnésio, é o que a gente vê aqui, esse em verdinho. E é justamente essa substituição que dá origem às cargas permanentes que nós veremos um pouquinho na frente. Essas cargas permanentes, elas permitem que ocorra um desequilíbrio de cargas elétricas. Ele torna o cristal um excesso de cargas elétricas negativas devido justamente ao déficit de cargas positivas. Quando eu troco um alumínio que tem carga mais 3 pelo magnésio que tem carga mais 2, ocorre um déficit de cargas aí na substituição. Isso na estrutura octaédrica. Na estrutura tetraédrica ocorre a substituição do silício para o alumínio. O silício aí tem carga, o cátion silício tem carga mais 4, enquanto que o alumínio tem carga mais 3. Então isso gera um déficit de carga positiva no cristal e um excesso de cargas elétricas negativas que permanece como carga efetiva de atração de íons, de retenção de íons. Esse tipo de mineral argiloso, que é a monte-morilonita, ela tem uma expansividade alta, ela consegue se expandir, aumentar o seu volume, vamos dizer assim, com a entrada de água e solvatando aqui os íons nesse espaçamento interlamelar. Então aqui nós vemos aqui uma molécula, aqui, um íon, né? Um íon, seja ele um cátion qualquer, potássio, magnésio, cálcio, alumínio. Então, e solvatado em torno disso aqui, eu tenho um grau de hidratação bem alto. São moléculas de água que está em torno desse cátion. Essas águas de hidratação, ou seja, essas águas que estão solvatando esse cátion, ele se liga através de ligações de hidrogênio, através de pontos de hidrogênio, nessa estrutura. E muitas dessas ligações são interações, nesse caso aí, são bem fracas. São bem fracas. Tanto que alguns autores dizem que não fazem ligações de hidrogênio. A gente, como químico, a gente percebe que há a interação entre o oxigênio de uma lâmina o hidrogênio da água, embora seja muito mais fraca, porque é uma molécula de hidratação. Tá vendo a água? Ela está solvatando os cátions que está na solução do solo entre uma lâmina e outra.
Isso provoca um espaçamento. E esses materiais argilosos eles são muito importantes, por exemplo, em muitas áreas, inclusive na área da química, porque se pode estudar alguns compósitos, ou seja, alguns compostos, inclusive orgânicos de metais, nesse espaçamento interlamelar, porque essa estrutura da monte-morilonita ela consegue absorver bem esses materiais, né? E pode ter uma infinidade de utilidades esses compósitos utilizando esses metais na interface interlamelar. Esses minerais, esse tipo de minerais, né, esse da 2:1 da monte-morilonita é o mais comum, é o que mais agrega cargas elétricas no colóide do solo. São elas que retêm uma quantidade maior de cátions e tornam esses cátions disponíveis para as plantas. Embora nos solos brasileiros, nós vamos ver um pouquinho, a maior parte que origina as cargas são a matéria orgânica e não esses materiais argilosos, são em menor quantidade. Esse processo ele ocorre, né, de cargas, de substituição de metal central dos retículos tetraédricos e octaédricos, desde a formação desses minerais, né, da formação do solo, como nós vimos nas aulas introdutórias. Aqui eu tenho a representação desse empilhamento, ou seja, dessas ligações. Veja que tem dois trapézios aqui representando a lâmina tetraédrica e um retângulo no meio, um tipo sanduíche, representando a lâmina octaédrica. Outro grupo interessante também das esmectitas é a vermiculita, vermiculita de 2:1. Essas vermiculitas, ao contrário da monte-morilonita, que são bastante expansivas e elas absorvem água, uma causa é quando essa água, por exemplo, das argilas, as argilas secam, que ela perde essas águas aqui, ó, na interface interlamelar, elas racham. Então, quando vocês veem aí, né, assim, um solo rachado, parte desse processo ela ocorre justamente pela perda da água desse espaçamento interlamelar. Então, as argilas, quando estão do grupo das monte-morilonitas, que é o do 2:1, quando elas absorvem água em excesso, elas se expandem. Quando elas perde essa água, que não é uma água de ligação, né? É uma água onde a interação muito fracas aí, muito fracas devido ao comportamento cristalino do mineral da monte-morilonita principalmente, como da vermiculita. Então, quando ela perde essa água de hidratação, elas se contraem e racham. Então, o solo rachado, boa parte dela é justamente devido à perda justamente dessa água interlamelar. Já na caulinita, ela não tem esse processo de rachamento, porque como não há perda, não há entrada de água nesse espaço interlamelar, ela não se expande, então elas não são expansíveis. A monte-morilonita é muito expansiva, ela tem um grau bem acentuado, tanto que essa distância aqui interlamelar ela vai em torno de 1,8, 1,9 nanômetros de espaçamento, quando elas estão hidratadas, quando ocorre essa entrada da água. Já na vermiculita, que ela é uma pouco expansiva, ela não tem uma grande expansividade, ela não tem uma entrada grande de água na face interlamelar, ela só cresce até 1,4, vocês têm ideia da diferença. Então ela tem pouca água de hidratação nesse espaçamento interlamelar. Mas a vermiculita também forma essas estruturas cristalinas. Eu tenho uma primeira lâmina tetraédrica, uma segunda lâmina tetraédrica e mantendo essas duas lâminas tetraédricas juntas através de ligações iônicas e covalentes, eu posso até dizer assim, são iônicas e covalentes, embora prevaleçam as ligações iônicas entre no caso aqui, o silício e o oxigênio. Isso aqui são ligações entre o metal central, ou seja, o silício do grupo tetraédrico, com o oxigênio aí do octaedro. Da mesma forma como eu tenho o alumínio ligando-se de forma covalente, de forma iônica, melhor dizendo, e covalente, por que não, com os oxigênios que estão na parte apical e basal, vamos dizer assim. Aqui é a parte apical do tetraedro e aqui a parte basal. Essas argilas, esses materiais argilosos, eles são pouco expansíveis, justamente por isso, devido à baixa entrada de água nessa interface lamelar. Ok? Então nós podemos ver aqui nas estruturas, grupos hidroxilas, tá vendo?
Esses grupos de hidroxilas, eles fazem ligação de hidrogênio também. Então, além de ligações covalentes, há ligação de hidrogênio nesses grupos de hidroxila que há na interface do cristal. E esses grupos também eles geram cargas elétricas devido ao pH, que nós veremos lá na frente. Os materiais argilosos, como a caulinita do tipo 1:1, eles geram essas cargas que não são permanentes, porque não são fixas. Elas variam de acordo com a mudança de pH e a concentração de H, porque a concentração de H no meio vai interagir com esses grupos de oxigênio aqui, que está justamente na parte apical ou na parte basal do cristal. Então essas cargas elétricas dos minerais, eles são gerados, eles se formam a partir de ligações químicas insatisfeitas ou parcialmente insatisfeitas. O que é isso? Então, quando há substituição desses átomos centrais nos tetraedros e nos octaédricos, que há uma diferença de cargas entre eles, por exemplo, quando se troca, no caso aqui o silício, por exemplo, pelo alumínio, o silício é um cátion que tem uma carga mais 4. Quando é trocado por alumínio, que tem carga positiva mais 3, então há um déficit de carga para neutralizar a estrutura. Então há um excesso de elétrons aí. É um excesso de elétrons dos oxigênios que estão conectados a ele. Então essas cargas a gente diz que são cargas permanentes. Essas cargas elas têm origem justamente da substituição isomórfica na estrutura cristalina dos minerais argilosos. A remoção, a troca, a permuta de um metal da estrutura central, no caso aqui eu tenho o silício na lâmina tetraédrica e o alumínio na lâmina, na rede cristalina octaédrica. Então, quando essa troca nos tetraedros pelo alumínio, que a gente vê nitidamente aqui pela corzinha, tá vendo? O silício aqui é um vermelhozinho e foi trocado, no caso, pelo alumínio com uma cor diferente aí. Então isso gera um desequilíbrio de cargas. E essas cargas a gente chama de cargas permanentes. Elas são originadas desde a formação do cristal, como nós vimos aí na formação do solo. Então aqui eu tenho a estrutura do tetraedro, o silício no centro, e em torno dele os oxigênios de forma tetraédrica. E o espaçamento aqui entre eles é bem baixo, de 0,26 nanômetros. Da mesma forma, quando há troca na rede octaédrica, na rede cristalina octaédrica, do alumínio para o magnésio. O alumínio tem carga mais 3, o cátion carga mais 3 e o alumínio com um cátion também com carga mais 2. Isso gera também um déficit de carga. Essa substituição isomórfica, de um elemento por outro, ocorre em cátions que têm tamanhos muito semelhantes, para que não haja justamente um desequilíbrio em termos de dimensões na estrutura, senão enfraquece a estrutura. A gente sabe disso, ou seja, se entra um cátion que tem um tamanho muito maior do que o anterior, ocorre um encurtamento, uma tensão nessa estrutura, nessa rede cristalina. Então essa troca ela só ocorre por cátions que têm tamanhos bem semelhantes, como é o caso, por exemplo, do silício e alumínio, do alumínio por magnésio ou ferro mais 2. Então é muito comum essas trocas entre esses indivíduos que têm semelhanças entre os tamanhos. Então ocorre, como eu havia falado, também durante a formação do mineral, ele não se forma depois, só durante a constituição, a formação do mineral argiloso. Acontece quando um elemento de menor carga substitui outro de maior carga. Ou seja, como eu falei, o silício no centro da rede cristalina tetraédrica é trocado pelo alumínio. Que a gente vê aqui bem dito. O silício é substituído por alumínio nos tetraedros. E o alumínio é substituído pelo magnésio ou ferro na rede octaédrica, na lâmina octaédrica. Então, acontece quando o mineral, como eu falei, está sendo formado. E isso não ocorre nos filosilicatos, que é justamente o grupo da caulinita 1:1. Então, essa troca ela não acontece lá nesses tipos de minerais. Eles são comuns ocorrer a troca na proporção de 2:1, que são nas esmectitas que a gente diz, que aí tá a montmorillonita, a caulinita, a hitita e aí vai, uma infinidade de outros minerais, que os mais importantes são justamente esses que a gente está vendo.
Então isso é o que a gente chama de substituição isomórfica, onde ocorre a troca de metais central, tanto do octaédrico quanto do octaédrico, por cátions semelhantes, ou seja, do mesmo tamanho, mas com diferentes cargas, geralmente menor a carga, para que ocorra justamente esse déficit de cargas elétricas, onde se gera as cargas elétricas negativas que compõem o colóide do solo. Eu posso entender de forma matemática como ocorre aí essa déficit de cargas. Então imagine aí um tetraedro sem a substituição isomórfica, ou seja, a rede cristalina sem a substituição isomórfica num tetraedro. Imagine aí que a gente tem uma lâmina tetraédrica, ou seja, uma cadeia tetraédrica cristalina tetraédrica, onde cada oxigênio ele está ligado a 2 silícios, isso na lâmina. Então, vai uma carga negativa para o silício. Então, por exemplo, se eu tenho um silício tem carga mais 4, carga aqui mais 4, vezes um silício mais 4. Isso no cristal, está na lâmina cristalina. Um oxigênio, cada oxigênio tem carga menos 1, porque está sendo compartilhado pelos silícios. Então, o oxigênio ele tem carga menos 2, a gente sabe disso. Mas ele compartilhado, que a gente chama do oxigênio basal, a carga dele seria menos 1. Então, como eu tenho 4 oxigênios sendo compartilhado, menos 4. Ou seja, na lâmina sem a substituição, a carga é 0. Que é justamente onde acontece lá na caulinita, onde não há a troca desses elementos. Então, ela é um material que não proporciona absorver cátions, ou seja, é um colóide que não tem cargas elétricas, então ele não retém cátions no solo. Se os solos fossem constituídos simplesmente só pela caulinita, o solo em si não se sustentaria. Por quê? Porque o que mantém esses cátions disponíveis para as plantas, os nutrientes, são justamente esses colóides carregados negativamente ou positivamente. Seja uma carga permanente, como é desde a formação dos agiros minerais do solo, ou cargas temporárias, que dependem do pH. Então, são essas duas formas de carga. Quando ocorre a substituição isomórfica no tetraedro, com substituição, se a gente pegar a lâmina tetraédrica, então cada oxigênio ligado a 2 alumínio. Então, vai uma carga negativa para cada alumínio. Então, esses oxigênios têm carga menos 1, a carga total é menos 4. O alumínio tem carga mais 3, vezes 1, menos 3. E veja que ele resulta um déficit, um excesso de carga negativa de menos 1. É essas cargas que estão nas superfícies do colóide, na parte extrema da estrutura cristalina, que causa a atração de cátions de carga oposta constituintes da solução do solo. Então, nesse caso aqui, o alumínio faz somente 3 ligações. Então, sobra aí a carga do outro oxigênio, que embora esteja ligada a ele, só que em desequilíbrio elétrico. É uma deficiência de cargas elétricas. O tetraedro isolado, quando ele não forma a rede cristalina, a gente observa que a carga residual é menos 4. Porque eu tenho um silício com carga mais 4, mas eu tenho o oxigênio. O oxigênio, e cada um é menos 2, como a gente pode ver aqui. Então, o que resulta uma carga de menos 8. Como há 4 menos 8, uma carga residual negativa de menos 4, que é o que a gente chama de silicato, SiO4 menos, Então, é o silicato, ok? Então, esses silicatos, quando eles se ligam, essa estrutura octaédrica, quando eles se ligam na rede cristalina, ele diminui para menos 2, porque está sendo compartilhado agora os elétrons. Esses elétrons desses oxigênios está compartilhado na rede cristalina. Ok? Então, isso resulta agora em 0 a carga residual, que é o caso da caulinita. Então, na caulinita, como ela não gera cargas permanentes durante a sua formação, então é uma argila que não possui, é um colóide do solo que não possui cargas. Então, como esses oxigênios estão compartilhados, eles fazem com que a estrutura, no caso desse argilo mineral, os tetraédrios não tenham cargas líquidas igual a 0. Quando ocorre a substituição isomórfica, ou seja, quando troca o silício aqui, que é mais 4,
Com o alumínio, que é mais 3, observa que há o excesso de elétrons na estrutura. No caso aqui, ó, eu tenho o alumínio, que é mais 3, porque foi trocado pelo silício, que é mais 4. O oxigênio continua com menos 4, então surge aí um déficit de carga, né? Ou seja, um excesso, melhor dizendo, de cargas negativas e um déficit de carga positiva para neutralizar a estrutura. Essa estrutura, ela não é neutra, ela não tem um equilíbrio elétrico, como no caso aí nessa estrutura. Vocês podem ver aí que é zero, quando ela se liga na estrutura. Quando há troca, é que gera justamente esse déficit de carga e proporciona o surgimento de cargas elétricas na periferia, vamos dizer assim, da rede cristalina. E isso confere ao colóide do solo, que a gente fala, a parte sólida desse mineral, carga elétrica. E é essas cargas que irão atrair os íons que estão em solução. E então ocorre esse deslocamento, inclusive essa troca de íons entre colóide e solução do solo. É isso que mantém um solo fértil e que mantém, inclusive, a vida na Terra. Reflita nisso aí. Se não existisse essas trocas, essas cargas, se o solo em si fosse neutro, não existisse esse excesso de cargas negativas ou positivas, dependendo de como é formado, se é permanente ou variável, não existia o que a gente hoje conhece. A vida em si não se sustentava. Ela é tão importante, essas cargas, eu comparo com a fotossíntese. Como a fotossíntese é importante para as plantas. Sem essa troca, sem essa capacidade de reter esses íons, esses cátions e esses ânions na solução do solo, o solo seria completamente estéril, infértil. Ou seja, todos esses minerais seriam infiltrados quando em contato com a água e estariam nos rios e lagos e na parte líquida do planeta. Então, com certeza, os seres vivos eles não existiriam se não existisse essa capacidade do solo tem de reter esses íons e cátions que a gente chama de solução do solo. Ok? Então, é importante demais isso para o planeta. Bom, então nós vimos um pouquinho das cargas permanentes, como se formam essas cargas permanentes, e resumindo aí de forma bem resumida, elas são originadas desde a formação do solo, que a gente chama de intemperismo, pelo intemperismo, que são aquelas ações físicas e químicas que acontecem nas rochas. Então, quando ocorre a troca na estrutura cristalina, seja do tetraedro ou do octaedro, por metais, por cátions de tamanhos semelhantes, mas com cargas diferentes, isso gera um desequilíbrio elétrico no cristal, ou seja, na estrutura. Isso confere cargas elétricas negativas, excesso de cargas elétricas no cristal. Okay? E essas cargas elétricas é que reterão esses íons de cargas opostas, atrairão para si esses íons de cargas opostas. Que íons são esses? Potássio, cálcio, magnésio, alumínio, H+, e os demais cátions metálicos, por exemplo, titânio, ferro, e aí sucessivamente, que estejam na solução, na parte líquida do solo. Por hoje é só, espero que tenham gostado da aula e principalmente aprendido. Meu muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.